Olá, alunos da disciplina de AED 2. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar sobre os tipos abstratos de dados. Vamos ver aqui o roteiro dessa aula de hoje. Primeiro eu vou fazer uma introdução explicando qual que é a diferença de um algoritmo e de um programa. Em seguida a gente vai ver o que são os tipos abstratos de dados. Em seguida eu vou mostrar como que a gente declara registros e o que são registros, né? E em seguida eu vou mostrar alguns exemplos na linguagem C. Em seguida a gente vai ver como que a gente faz a declaração de novos tipos na linguagem C. E eu finalizo mostrando alguns exemplos. Então, qual que é a diferença entre um algoritmo e um programa? Tá? Um algoritmo, como a gente já viu na disciplina AED 1, é só uma sequência de ações, né, ou passos para a solução de um problema. Então, por exemplo, né, uma receita de bolo é um algoritmo clássico. Né? A gente quer, o objetivo aí, né, o problema é fazer um bolo, a gente tem que seguir a receita. Então, em geral, os algoritmos que a gente vai ver, eles vão trabalhar utilizando estruturas de dados, que são formas de armazenar esses dados, tá? Porque é os dados que a gente vai estar manipulando. Então, a estrutura de dados são um conjunto de dados que representa uma situação, né, um valor do mundo real. Então, é uma abstração da realidade. Uma abstração seria o seguinte, né? Quando a gente vai abstrair alguma coisa, a gente vai pegar só a informação necessária. Por exemplo, uma pessoa, ela tem milhares, né, de informações que eu posso armazenar sobre uma pessoa. Mas, por exemplo, no meu sistema, quando eu vou fazer uma abstração de uma pessoa, eu posso simplesmente pegar o nome e a idade. Tá? Nesse meu sistema, a minha abstração precisa só desses dados. E as estruturas de dados e os algoritmos, eles estão intimamente ligados. Né? Os algoritmos utilizam as estruturas de dados para resolver problemas. Os dados eles podem ser representados, né, ou estruturados de diferentes maneiras. Né? Então, a escolha de como que a gente vai representar um determinado dado é determinado pelas operações que a gente vai fazer nele. Por exemplo, tá? A gente pode representar os números inteiros utilizando um palitinho, por exemplo. Tá? É bom para representar pequenos números, para fazer a operação simples de soma, subtração. Né? Mas na hora de fazer multiplicação de números grandes, vou começar a trabalhar com números grandes, vai ser bem problemático. E já a representação decimal, que é a que a gente está acostumada, ela é melhor para a gente trabalhar com números maiores, né? Facilita na hora de fazer as operações mais complexas. Por exemplo, aqui, né? Como que a gente pode representar o tempo? Tá? O tempo depende de quais as operações que a gente vai realizar no nosso sistema, né? No nosso programa. Então, o tempo, olha só, eu posso declarar ele como um time t, que seria o quê? Um tipo inteiro só. Mas aí o que seria esse tipo inteiro? Ele ia contar o número de segundos da data de 1º de janeiro de 1970, ou seja, meia-noite de 1º de janeiro de 1970, até a data atual, até a hora atual, né? O número de segundos. Essa é uma forma de representar o tempo. Uma outra forma, tá? Definindo aqui a struct time spec. Nesse caso, a gente vai ter uma estrutura aqui com dois inteiros. Tá? O primeiro inteiro vai ser uma estrutura do tipo time t, né? Que conta o número de segundos aqui. E a outra pode ser um contador de nanosegundos. Tá? Então essa é uma outra forma de representar o tempo. Terceira forma aqui é definida pela struct tm. Tá? Esses nomes aqui foram definidos de maneira arbitrária, tá? Porque eu quis. Nessa estrutura struct tm, a gente tem vários campos, um para segundo, outro para minuto, outro para o dia, para o mês, para o ano, para saber se a gente está em horário de verão, se aquele ano é bissexto, tá? Então, e etc. Essa é uma outra estrutura que eu estou armazenando vários campos para representar o tempo. Outra forma é armazenar numa variável double, por exemplo, que a gente vai simplesmente armazenar intervalos de tempo. Tá? Então, a gente consegue ver aqui que, dependendo do que eu vou precisar fazer
com qual tipo de cálculo que eu vou precisar. Isso vai influenciar na forma como eu vou representar essa informação. E qual que é a diferença de um programa? A gente viu que um algoritmo é uma sequência de comandos, né, de passos para resolver um problema. Já o programa, ele é uma formulação concreta, ou seja, é uma implementação de um algoritmo. O algoritmo já é uma coisa mais abstrata, né, uma ideia. E aqui não. Aqui a gente já vai ter os comandos que a gente precisa e os dados, a representação dos dados. Então, os programas eles são feitos em alguma linguagem de programação, tá, que pode ser entendida e seguida pelo computador. Então, o que acontece é o seguinte: a linguagem de programação é uma linguagem de alto nível, tá? É uma linguagem feita para o humano entender. O computador ele vai utilizar, ele vai entender, né, interpretar o que a gente chama de linguagem de máquina, que é basicamente um binário, tá? Então, a gente precisa converter a linguagem de alto nível para a linguagem de máquina, né? Então, para isso, a gente utiliza o compilador, que vocês já devem estar acostumados a trabalhar aí na linguagem C, o GCC, que é o compilador, né? Então, nessa disciplina, nós vamos utilizar a linguagem C, como eu já comentei com vocês antes. A linguagem C, né, já é uma linguagem bem evoluída, tá? Ela foi criada no início da década de 70 para a programação do sistema operacional Unix, tá? O sistema operacional Unix que deu origem ao Linux, que a gente até hoje ainda utiliza. Então, é uma das linguagens mais utilizadas do mundo, serviu como base para outras linguagens, como o C++, que é só uma variação da linguagem C, né? Atribuindo algumas funcionalidades da orientação ao objeto, o C#, o Java e diversas outras linguagens aí. Então, a filosofia da linguagem C é diferente de outras linguagens. Na linguagem C, ela considera que o programador sabe o que está fazendo. Então, ele tem que ter liberdade para fazer o que ele quiser naquela linguagem, tá? E o que acontece? Diferente de Java, por exemplo, C não faz checagem para saber se o programador está ou não acessando alguma região de memória indevida, tá? Na linguagem C, o compilador considera que o programador sabe o que está fazendo, então ele não precisa checar, tá? Na linguagem Java, por exemplo, se você tentar acessar uma posição indevida de um vetor, de um array, a máquina virtual Java não vai permitir. E em C não vai haver nenhum erro de compilação. O erro vai ser em tempo de execução. Agora, o que são os tipos abstratos de dados? Tá? Um tipo abstrato de dado, a ideia dele é encapsular, ou seja, esconder a representação dos dados. Por quê? Como assim esconder? A gente não quer que o programador ou usuário, quem estiver usando um tipo abstrato de dados, a gente não quer que ele saiba ou que ele precise se preocupar em como que aquele tipo está sendo armazenado. Tá? É como se fosse assim, hoje a gente utiliza os tipos básicos da linguagem C. Int, float, char, certo? Mas a gente não precisa se preocupar exatamente como que os tipos são armazenados internamente na linguagem C. Tá? Então essa é a ideia do encapsulamento. A gente quer criar tipos abstratos de dados para encapsular aquele dado, tá? Para que o programador ou usuário, né, do TAD não precise se preocupar com a implementação. Ele só vai enxergar o que a gente chama de interface, tá? Que é o que ele vai ter acesso para utilizar aquele TAD. TAD são os tipos abstratos de dados. Então não importa se a representação, por exemplo, de um inteiro é feita com palito, com números decimais, em número hexadecimal ou em binário, o que importa é que a gente tem que conseguir somar, subtrair, multiplicar. Essa que é a ideia do encapsulamento. Então, os usuários de um TAD eles só têm acesso às operações que foram disponibilizadas sobre os dados. O TAD ele pode ser reaproveitado em vários programas ou módulos. Esse é o reuso. Então, quando a gente faz o isolamento, né, a ideia é que a gente modifique o código que use o TAD, mas sem modificar a implementação do TAD. Tá? E
esse é o que a gente chama de isolamento. E o reuso é que eu posso pegar aquele tipo abstrato que eu defini, aquele TAD, e utilizar ele em várias outras partes do meu código. Tá? Essa é que é a ideia. A gente não precisa reinventar a roda. Como que a gente implementa um tipo abstrato de dados? Tá? Nas linguagens orientadas a objeto, que provavelmente vocês vão estudar mais para frente, como as linguagens C++ e Java, a implementação de TADs é feita por meio de classes. Né? Então, classe permite isso, a gente criar um novo tipo. Tá? E isso vocês vão ver na disciplina de programação orientada a objetos. Tá? A maior parte das linguagens são orientadas a objeto. Python, Ruby. Tá? Em linguagens estruturadas, como C, Pascal, a implementação dos TADs é feita por meio de definição de tipos e a implementação das funções que vão manipular esse novo tipo. Tá? Então, para definir um TAD na linguagem C, a gente vai utilizar dois comandos aqui, tá? Que são o typedef e o struct. A gente vai ver agora como que a gente utiliza esses comandos. Agora, vamos entender, antes da gente declarar um tipo, vamos entender aqui o que são os registros, que são os structs na linguagem C. Quando a gente declara um vetor ou uma matriz, o que acontece? O vetor ou uma matriz, a gente vai ter ali, né, vários valores, mas do mesmo tipo. Né? Quando eu declaro um vetor de tamanho 10 de inteiros, significa que ali eu vou ter 10 inteiros. Né? Ou um vetor do tipo double, significa ali que eu vou ter 10 valores do tipo double. Ou uma matriz n por n, certo? Em vetores e matrizes, eu não consigo definir, por exemplo, que cada elemento do meu vetor ou da minha matriz, digamos que eu queira armazenar ali um nome e um CPF. Eu não consigo fazer isso utilizando só vetor e matriz. Porque vetor e matriz eu só consigo armazenar valores de um mesmo tipo. Tá? Mas eu quero criar um vetor, um array, onde eu consiga em cada célula do meu vetor armazenar um nome e um CPF, por exemplo. Aí a gente vai precisar utilizar o registro ou struct. No registro, a gente consegue declarar um tipo de dado heterogêneo, né? Estruturado heterogêneo. Por que heterogêneo? Porque ele não vai precisar ser do mesmo tipo, ele pode ter tipos diferentes. Tá? Então a gente pode dizer que é uma coleção de variáveis referenciadas sobre o mesmo nome. Então ele vai permitir agrupar dados de diferentes tipos, né? Diferente de matrizes e vetores, como eu comentei com vocês. E cada componente de um registro, né, ou de um struct, ele pode ter vários tipos diferentes. Então, na linguagem C, um struct é uma coleção de uma ou mais variáveis colocadas juntas sob um único nome para que a gente possa aí manipular de forma conveniente. Tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês, para representar um aluno, a gente pode ter ali o nome, a matrícula, a nota daquele aluno, tá? O endereço. E ao invés de criar 3 variáveis, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma única variável que vai ter 3 campos para armazenar o nome, a matrícula e o conceito. Então, em C, a gente vai utilizar o struct para definir essa estrutura. Né? Então, no struct, os elementos do registro eles são chamados de campos, né? Que são ali, a gente vai ter um struct aluno, então os campos do aluno são nome, matrícula e o conceito. Tá? Então, são os campos ou membros dessa struct. Então, é utilizado para armazenar informações de um mesmo objeto, né? No caso aí o aluno. Exemplos. No caso de eu precisar armazenar informações de um carro, os campos aí seriam a cor, a marca, o ano, a placa e o chassi. Ou no caso de armazenar os dados de uma pessoa, né? Os campos ou membros dessa struct seriam o nome, a idade e o endereço. Então aqui a gente tem um exemplo
de como que a gente utiliza o struct na linguagem C. Tá? Eu quero armazenar dados de um ponto. Um ponto, como a gente estudou lá na matemática, a gente sabe que um ponto ele é representado por dois valores, né, em duas dimensões. Um ponto no plano cartesiano, né, em duas dimensões. Então a gente vai precisar de dois valores, x e y. E esses valores são do tipo real, ou seja, tipo float. Então olha só, aqui eu estou definindo a minha estrutura chamada ponto, tá? Struct ponto. E quais são os campos dessa estrutura ponto? X e y, tá? E os dois são do tipo float. Então o meu ponto aqui, ele armazena dois valores do mesmo tipo, x e y. Como que a gente acessa os campos, né, dessa estrutura? A gente vai fazer o seguinte, aqui eu estou declarando o ponto P1, né? Struct ponto e o nome da minha variável é P1. Para acessar os campos x e y, a gente vai utilizar um ponto, tá? E o nome do campo. Então P1.x, P1.y. Então esse ponto aqui P1 está posicionado bem na origem lá, né? No ponto 0, 0. Então, olha só, outra declaração de um registro na linguagem C. Mas aqui é para representar uma fração, ou seja, um numerador e um denominador. Então aqui, mesma coisa que o anterior, né? A gente vai colocar struct, o nome da minha estrutura, no caso aqui é fração, e dentro das chaves aqui, o nome dos campos. No caso aqui eu estou definindo dois campos, o numerador e o denominador, que são do tipo inteiro. Então, olha só, na hora de declarar uma fração, eu estou definindo aqui a variável f1 do tipo struct fração. Tá? Uma coisa chata é que a gente sempre tem que lembrar de pôr o struct fração, nesse caso. Depois a gente vai ver que a gente pode... a gente tem uma forma da gente não precisar declarar esse struct aqui. Tá? Mas agora, dessa forma, a gente precisa definir dessa forma uma variável. F1, struct, fração, F1. E a mesma coisa para acessar os campos. F1.numerador recebe 1, F1.denominador recebe 2. Então, essa fração aqui é meio. Né? Agora, vamos ver um exemplo diferente, porque até então a gente tinha os structs, né? Ou seja, os registros, mas com variáveis do mesmo tipo. Tá, mas agora e na hora de representar um aluno, por exemplo? A mesma coisa. Então, olha só, a gente vai ter o struct, o nome do meu registro, no caso aqui é aluno, e eu estou definindo dois campos, um nome e o outro a matrícula. O nome aqui, no caso, em C, como a gente lembra, é um vetor de caracteres, né, de tamanho 30, ou seja, ele pode armazenar 29 caracteres, porque o último na linguagem C é o /0, né, que indica o fim de uma string. E o matrícula é tipo inteiro. Então, olha só, na hora de declarar um aluno, né, uma variável desse novo struct aqui, desse registro, eu faço o struct, nome da minha struct, que é aluno, e o nome da variável, aluno1. Então, aluno1 aqui, ponto nome, eu estou atribuindo José dos Santos. Por que eu tenho que usar essa função aqui, strcpy? Tá? Porque em C a gente não pode atribuir uma string assim direto para a variável. Eu tenho que copiar essa string. E para copiar a string eu utilizo essa função, tá? Que é string copy, presente na biblioteca string.h. Tá? E para acessar a matrícula, que é do tipo inteiro, aluno1.matrícula, e aqui eu já estou atribuindo o número da matrícula. Né? Outro exemplo aqui é para a gente armazenar uma data. Então eu tenho aqui um struct data, onde eu tenho três inteiros, dia, mês e ano. Tá? E aqui eu estou definindo uma data que é o Natal. Né? E aqui eu estou atribuindo 25 para o dia, 12 para o mês e 2021 para o ano, né? 25 de dezembro, Natal. Então vamos ver um exemplo aqui, um pouquinho mais complicado.
Que a ideia aqui é o seguinte: eu tenho um registro, no caso aluno, que ele é formado por um outro registro. Falando assim é meio complicado, mas na verdade é bem simples. Olha só, eu tenho um struct aqui para definir uma data, né, dia, mês e ano, e eu tenho um struct para definir um aluno, que possui um nome com um vetor de 30 caracteres, a matrícula, que é um inteiro, e uma data, né, que eu defini aqui, struct data, que é chamada nascimento, a data de nascimento do aluno. Como que eu vou acessar os campos dessa data? Tá? Muito simples, olha só. Eu estou declarando aqui o aluno, né? O nome da variável é aluno José, e estou atribuindo o nome para ele José dos Santos, né? Utilizando a função string copy, que eu comentei com vocês, né? strcpy, que vai copiar José dos Santos para o campo nome desse aluno. E estou atribuindo aqui o número de matrícula. E como que eu acesso os campos da data, né? Então o que eu vou fazer? No caso aqui o nome do campo é nasce. Então eu vou colocar aluno José.nasce. O campo da data. No caso dia, mês e ano. Tá? Muito simples. Então esse aluno aqui nasceu no dia 1º de janeiro de 2000. Tem 21 anos, né? Declaração de tipos. Como a gente viu aqui, uma coisa chata é que a gente sempre tem que usar um struct na hora de declarar uma variável, né, desse tipo. Porque aqui a gente ainda não definiu um tipo novo. O tipo da nossa variável aqui é struct. Tá? Para definir um tipo novo, a gente vai utilizar o comando typedef. Tá? Type definition. Né? Então, olha só. Agora, na hora de declarar uma struct, antes a gente colocava struct. Antes a gente colocava struct e o nome do meu registro, né? E por dentro os campos. Agora mudou. Vamos ver aqui, ó, antes como que era. Olha só, a data. A gente tinha struct, data e os campos da data, né? Agora, com o typedef, vai ficar um pouco diferente. A ideia é, eu vou colocar typedef, ou seja, eu estou definindo uma estrutura nova. Tá? Essa estrutura nova é formada por esses campos. Título, autor, assunto e código. Tá? E qual que é o nome desse novo tipo? Livro. Então o livro aqui ele é formado por um título, que possui até 50 caracteres, nome de autor, que possui até 50 caracteres, um assunto, que possui até 100 caracteres, e um código. Tá? E agora, para a gente utilizar definir uma variável desse novo tipo, a gente não precisa mais colocar aquele struct antes. Tá? É só colocar livro, book1. Agora eu posso omitir, não preciso mais da palavra struct, porque agora eu estou definindo um novo tipo. Tá? E daqui para frente a gente vai usar sempre assim, definindo um novo tipo. Então, olha só, o título aqui, o book1, eu vou atribuir C como programar, que é o título do meu livro. O autor é o Deitel. O assunto, programação em C. E o código 1001. Tá? E para imprimir, a mesma coisa que a gente viu anterior. Né? Para imprimir o título, que é uma string, a gente coloca o código %S. Né? Então, o título aqui do meu livro vai ser substituído nesse %S. A mesma coisa o autor. Book1.autor vai substituir esse código aqui, %S. Tá? A mesma coisa o assunto e o código. Né? O código do livro aqui, como é do tipo inteiro, o que vai acontecer? A gente tem que colocar a %D. Mesma coisa. Agora uma coisa extra aqui, que é na hora de declarar um ponteiro desse novo tipo. O que vai mudar quando eu estiver utilizando ponteiros aqui? Antes, para acessar, aqui eu estou declarando a variável normal, sem uso de ponteiros. Né? Para acessar os campos, a gente utiliza o ponto. Tá? Quando a gente estiver trabalhando com ponteiro, isso vai mudar. Porque então aqui, olha só, book2 é uma variável do tipo livro, mas é um ponteiro. Né? Então, o
que eu preciso? Alocar memória para esse ponteiro, utilizando o malloc. Né? Mesma coisa que a gente está acostumado. Malloc, size of e o tipo da minha variável. No caso, livro. Tá? Então ele está alocando memória para a minha variável livro aqui, book2. Né? Então book2 agora, quando eu for atribuir um valor para o título, ao invés do ponto, eu tenho que colocar setinha, tá? Que é o hífen e o maior, para acessar o campo. Por que tem que fazer isso? Porque aqui é um ponteiro. Tá? É uma forma de... o programador tem que estar ciente de que ele está trabalhando com um ponteiro, nesse caso. Então, muda. Book2, setinha título para acessar o título, né, desse livro, dessa variável. Book2, setinha autor. Book2, setinha assunto. Essa é a diferença. Mesma coisa o código. Né? Aqui eu estou atribuindo o código 1002 para esse campo. E na hora de imprimir também, a mesma coisa. Tá? Utiliza a setinha. Então esses são os detalhes aí da linguagem C. Então, como eu falei para vocês, para a gente implementar um tipo abstrato de dados, em C a gente utiliza a definição de tipos, juntamente com a implementação das funções que vão manipular esse novo tipo. Tá? Então, uma boa regra de programação é a gente evitar acessar os dados diretamente. Tá? Permitir acessar esses dados sempre através de funções. Infelizmente, em C não tem como a gente proibir, né, o programador de fazer isso. Mas olha só, a gente tem aqui um TAD para representar números complexos. Ah, número complexo, professor, não lembro mais. Não tem problema, é muito simples. Olha só, um número complexo ele é representado dessa forma. Z aqui é igual a mais B vezes I. A única diferença aqui é o I. O I é igual a raiz quadrada de menos 1. Né? A gente nem precisa se preocupar. Mas o importante aqui é o seguinte. O A é o que a gente chama de parte real. E o B é o que a gente chama de parte imaginária. Então, na hora de declarar um struct aqui, um novo tipo, né, na verdade, para representar um número complexo, eu vou precisar de uma variável, né, um campo para armazenar o valor real desse meu número complexo e um outro campo para armazenar a parte imaginária, que eu estou chamando aqui de img. Tá? Então, esse aqui é o nosso TAD para representar um número complexo. Tá, agora vamos definir as funções para a gente manipular os números complexos. Olha só, para a gente somar dois números complexos, olha, eu tenho aqui Z1 e Z2. Tá? A única diferença aqui é que a gente tem que somar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Tá? Então, a soma desses dois fica A mais C, né, que é a parte real, mais B mais D, que é a parte imaginária. Então, aqui a gente vai fazer uma função chamada soma, que vai receber dois ponteiros do tipo complexo, né, número complexo, que a gente definiu ali anteriormente. Então, primeiro eu preciso declarar aqui, como eu estou trabalhando com ponteiros, eu preciso alocar memória para uma nova variável que vai armazenar o resultado dessa soma, que eu estou chamando aqui de soma. Então aqui eu estou alocando memória para essa variável. Em seguida, o que eu estou fazendo? A parte real, né, do resultado vai ser a soma da parte real dos dois números reais que eu recebi aqui, N1 e N2. E a mesma coisa com a parte imaginária. Né? Eu vou somar só as partes imaginárias aqui e vou retornar o ponteiro que eu aloquei. Então, essa é a função que realiza a soma de dois números complexos. E para a gente multiplicar. Para multiplicar é um pouco mais complicado, né? Mas também não é nem um bicho de sete cabeças. Olha só. A diferença aqui é que a gente tem que lembrar que o i ao quadrado é igual a menos 1. Né? Porque, como eu tinha comentado, o i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, se você elevar ao quadrado, resolve. Né? Então, eu tenho aqui os dois números complexos, Z1 e Z2. Para multiplicar os dois, o que a gente faz? Né? Eu vou ter A mais BI vezes C mais DI. Então, faz a propriedade distributiva aqui. A vezes C mais A vezes DI. Né? Foi isso que eu fiz aqui. Mais BI vezes C
mais BI vezes DI. Aí o que acontece? Quando eu multiplicar esse aqui, BI vezes DI, eu vou ter um I ao quadrado. Então, fica B vezes D e o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, o sinal aqui inverte. Tá? Então, agora, a única coisa que eu tenho que fazer é isolar quem tem o I, né? E separar quem não tem. No caso aqui, quem tem o I é o A, o D, o C e o B. Então, esses dois aqui eu isolei eles aqui. E a parte real fica AC menos BD. Tá? Esse é o resultado da multiplicação de dois números complexos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Olha só. Semelhante à função anterior que somava, aqui a gente vai também alocar memória, né, para uma variável do tipo complexo que vai armazenar o resultado. Tá? Então aqui, olha só, a parte real, eu estou seguindo o cálculo aqui, que vai ser justamente esse cálculo aqui. Tá? É o que eu estou fazendo aqui. E a parte imaginária tem um errinho aqui, né? Eu escrevi imaginário, mas é só IMG, tá? Na hora de atribuir aqui. Então, e a mesma coisa, seguindo essa formulinha aqui, a gente chega nesse resultado e em seguida retorna o resultado da multiplicação. Tá? Outra função para manipular número complexo, que é inverter um número complexo. Inverter, na verdade, é muito simples. É só pegar e multiplicar por menos 1. Tanto a parte real como a parte imaginária. Tá? Então, a função que inverte um número complexo vai fazer a mesma coisa, né? Primeiro, aloca memória para armazenar o resultado. No caso aqui, o resultado vai ser armazenado nesse ponteiro inv. E multiplica por menos 1 a parte real e menos 1 a parte imaginária. E retorna o resultado. Tá? Muito simples. Outras funções aqui interessantes que a gente pode declarar. Inicializar um número complexo e imprimir. Para inicializar, o que essa função vai receber? Vai receber um ponteiro para o número complexo. Então aqui a gente considera que esse ponteiro já está apontando para a memória alocada. Né? E ele vai receber a parte real e a parte imaginária. Tá? E a única coisa que ele vai fazer é atribuir esses valores. A real e a imaginária. Para o meu número complexo n. E para imprimir? A gente vai imprimir dessa forma, né? A parte real mais a parte imaginária vezes i aqui. Então essa função vai imprimir o número complexo. Então a gente viu esse exemplo sobre os números complexos e eu vou deixar aqui um exercício para vocês treinarem, tá? Esse conteúdo sobre a declaração de tipos abstratos, que é: implemente um TAD, né, chamado conta bancária com campos número e saldo, que suporte as seguintes operações. Então a gente vai declarar aqui o TAD, né, que vai ser a conta. E essa conta vai ter um número e um saldo. Tá? Mas além disso, a gente vai ter que criar essas funções, que são iniciar uma nova conta, ou seja, eu vou ter que passar um número e um saldo. É como se a pessoa estivesse abrindo uma conta e já depositando dinheiro nessa conta. Né? E eu vou ter que implementar a função depositar, onde ele vai, né, somar um valor ao saldo. Né? Ou outra função é sacar, onde ele vai retirar, né, subtrair um valor do saldo e imprimir o saldo. Então esse é o exercício, eu espero que vocês façam. É bem simples, né? E a nossa aula eu finalizo por aqui. Espero que tenha sido bem claro na definição dos tipos, tá? E eu sugiro que vocês tentem implementar esses exemplos que a gente viu na aula de hoje, que eu acho que vai ajudar muito vocês. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.